Uma das coisas que eu não abro mão quando prego o evangelho é que você entenda a palavra. E algumas vezes transmitir uma palavra que seja compreensível claramente para uma multidão é difícil, porque não tem como você se fazer ser entendido sem ser simples. E talvez uma das coisas mais difíceis de um pregador é fazer algo muito profundo, muito complexo, ser simples. Porque simplicidade não significa superficialidade. Simplicidade é acessível a todos. Por que eu estou falando isso? Porque o texto de hoje não é um texto fácil de pregar, mas eu me esforcei muito para ouvir a revelação de Deus e transmitir. Briguei muito com esse texto ao longo do dia, porque eu não queria pregá-lo, porque é um texto difícil. Então hoje de duas uma, ou você vai sair daqui entendendo o recado de Deus, ou nós vamos ficar aqui alguns minutos perdendo tempo. Não tem como eu pregar essa palavra se você não prestar atenção, toda a sua atenção. É uma mensagem que tem uma revelação muito especial de Deus para você. Eu quero dizer que você vai ser restaurado nessa noite. Eu quero dizer de novo, você vai ser restaurado. Mas eu preciso que você fique atento. Então eu peço a todos que prestem muita atenção. Anotem, prestem atenção. Eu vou tentar ser direto, simples, sem deixar a profundidade do evangelho. Ok? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 38, verso 1. Gênesis 38, 1. Diz assim a palavra de Deus: por essa época, Judá deixou os seus irmãos e se hospedou com um homem de Adulão, chamado Hira. Feche os seus olhos. Todos que estão aqui, os que estão em casa, agora é hora de pedir a voz de Deus. Se Deus falar comigo, eu sei que eu me levanto. Não tem como um homem ouvir a voz de Deus e ser o mesmo. E o maior medo do inimigo é que você ouça. Então agora, Pai, nós queremos desconectar todo o trabalho do inferno. Nós queremos agora anular todo o demônio que tenta trazer confusão mental. Nós vamos ouvir a Tua voz. Seremos restaurados nesse dia, seremos avivados pelo poder da Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a não estragar o que o Senhor me deu. Ajuda-me, Senhor, a colocar as palavras certas aqui. Eu não quero que as pessoas vejam que eu sou um grande pregador, não é isso. Eu só quero que elas entendam o seu recado. E eu não quero atrapalhar, porque eu sei que há pessoas que serão e precisam ser transformadas nesta noite. Em nome de Jesus eu oro, amém. Essa é a história de Judá. A história de Judá não começa no capítulo 38 de Gênesis. A história de Judá começa no capítulo 29. Mas surpreendentemente, no capítulo 38, no meio da história do irmão José, Judá aparece. Enquanto José está sendo arrastado para o Egito, o Judá está saindo da casa do pai Jacó. Quem é Judá? Judá é o quarto filho de Jacó. É o filho que Jacó tem com Leia. E nesse texto que li a você, Judá decide se afastar da casa do pai. Ele quer ir embora. A Bíblia diz que ele deixa a casa do pai e ele vai para a casa de um homem Adulão, vai viver com os cananeus. Ele vai para um lugar que ele não deveria ir. Ele vai ter uma vida que ele não deveria ter. Talvez ele vai até meio despretensioso, sem muita vontade de ficar, mas ele vai... E ele vai se hospedar na casa de um homem que ele não deveria, chamado Adulão. Ei, tem lugares que você nunca deveria pisar. Nem por brincadeira. Tem lugares que você nunca deveria ir. Porque na hora que a gente vai, a gente fala assim, eu vou ficar 2 minutinhos lá. São 3 minutinhos lá. É só uma passagem. Mas dependendo do que acontece nessa passagem, isso pode alterar a sua vida para sempre. Foi o que aconteceu com o Judá. Nem todo lugar você deve ir, e nem por brincadeira. Quando ele chega entre os cananeus, ele acha uma mulher filha de Suá. O Judá, ele não tem senso crítico. O Judá, ele não tem o poder do Espírito Santo. O Judá não tem temor a Deus. Ele olha para aquela moça e ele vai namorar com aquela moça. Ele não só namora com aquela moça, ele vai casar com aquela moça. E tudo isso começou quando ele decidiu ir num lugar que ele não deveria. Mas agora a paixão pegou.
E ele está se enlaçando com alguém que ele não deveria. Ele sabe que o avô dele, Isaac, o avô dele, não agiu assim. Abraão, o bisavô de Judá, mandou buscar uma mulher para o avô dele, bem longe, mas uma mulher que fosse da sua linhagem. O seu pai Jacó, o pai de Judá, o Jacó, também não casou assim. O pai de Judá, Jacó, ele andou muito para chegar à casa do Labão, para enfim conseguir uma esposa. Mas Judá esquece tudo. Ele também se lembra, ou se esquece, que o tio dele, o Esaú, irmão do Jacó, se casou com uma ismaelita e tudo deu errado na vida dele. Tem gente que não consegue lembrar nem dos acertos dos outros e nem dos erros dos outros. Ele entra em histórias que não deveria, totalmente cego. E eu me pergunto, quantas coisas eu estou construindo na cegueira? Quantas coisas? Ele vai para uma terra que ele não deveria, a terra dos cananeus. Ele está numa casa que ele não deveria. Ele conhece uma mulher que ele não deveria conhecer. Ele vai se casar. Ele sabe que a história dele não é assim. O avô dele não fez isso. O pai dele não fez isso. Mas ele está fazendo. E agora ele se casa mesmo. Ele se casa. E ele não só se casa. Pessoas que amam a Bíblia, e eu amo a Bíblia, a gente vai entender quando a gente começa a ler Gênesis 38, do 2 ao 5. Coloca para mim. Ele se casa. E logo depois que ele se casa, ele começa a gerar filho. Põe aqui. O 2, 38, 2, Gênesis. Ali Judá encontrou a filha. Não tem aqui? Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, engravidou e deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de e tornou a engravidar e deu o filho o nome de Onã. E quando estava em Quezibe, ele ainda engravidou outro filho, novamente deu o nome de Selá. Aqui no painel não está funcionando o versículo, não sei se vocês já souberam aí. Só está na tela de retorno. Ele casou com quem não devia. Olha o que o texto diz. Ele concebeu uma vez, concebeu outra vez e concebeu 3 vezes. Ele engravidou a mulher uma vez, ele engravidou 2 vezes, ele engravidou 3 vezes. Eu vou dizer de novo, ele casou com quem não devia, ele ficou na terra ainda, engravidou uma vez, engravidou 2 vezes, engravidou 3 vezes. Sabe qual é o nome disso? Rebelião. Sabe o que é o nome disso? É reiterar o pecado. É o pecado planejado. Eu sei que eu não posso casar, e eu ainda estou fazendo um filho. Um filho, Onã e Selá. Onã e Selá. Por que ele não parou na primeira vez? Por que ele só não casou? Por que só teve um filho? Não, ele insistiu em casar e ter 3 filhos. Por quê? Porque eu vou fazer o que eu quero fazer. Nós temos todos os direitos de fazer o que a gente quer fazer. E fazer o que a gente quer fazer é um compromisso só meu, e eu vou colher sozinho. Só que escute uma coisa. Quando nós somos crentes, quando nós somos lavados no sangue de Jesus, e a gente peca, a gente chora depois de pecar. Quando nós encontramos o que é a graça de Deus e nós pecamos, a gente não fica no lamaçal se lambuzando, a gente chora. Mas depois de você pecar, você continuar concebendo uma vez, concebendo outra vez, concebendo outras vezes, isso não é nada além de rebeldia. Rebeldia. Judá está rebelde. E sabe qual é o nome da cidade que ele gera os filhos? Quezibe. Quezibe quer dizer lugar de engano. Escute aqui, todo fruto que você gera num lugar de engano não vai viver muito tempo. Toda família que você constrói debaixo de um engano, essa família não sobrevive. Por que há tantos divórcios hoje em dia? Porque o casamento é ruim? Não, porque são casamentos gerados em lugar de engano. Não é um casamento em seriedade, em santidade, em propósito. São casamentos gerados em lugares que não deveriam ser gerados, com pessoas que não deveriam ser geradas, com não ter o mesmo propósito. Tudo que você gera num lugar de engano não vai durar muito tempo. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas uma hora ou outra. Eu vou repetir, todo fruto gerado no lugar de engano não sobrevive muito tempo. Ele está fazendo um filho atrás do outro. Onã e Selá. Onã e Selá. E você vai ver que Deus vai matar Onã, Deus vai matar porque todo fruto gerado no lugar de engano não sobrevive. Os filhos crescem. Ele tem agora 3 filhos, Onã e Selá. Pior do que um erro
é você fazer a sua descendência colher o mesmo erro que você. Sabe o que ele faz? Quando o filho mais velho está na idade de casar, ele vai lá, e ao invés de falar assim: não, eu errei, eu escolhi uma mulher para casar que eu não deveria. Filho, vamos voltar para a nossa terra natal, que eu vou encontrar uma esposa para você conforme a lei diz. Não, ele vai lá e casa o filho com uma cananeia também. Olha lá o versículo 6 de Gênesis 38. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Ir, o seu primogênito. Quem escolheu a mulher? Judá. E essa mulher é no mesmo nível da dele. Escolheu uma mulher. Eu vou dizer para você que um dos piores estágios do erro é quando a gente não erra só para nós, mas quando a gente começa a conduzir outras pessoas a cometer erro. É quando a gente começa a dizer: já que eu errei, eu quero que todo mundo erre também. É quando a gente está alcoólatra e começa a oferecer bebida para outros amigos. É quando a gente fuma e começa a oferecer cigarro para outros. É quando a gente tem um casamento promíscuo e começa a querer que os outros também tenham. Porque quanto mais pessoas errarem perto de mim, menos o meu erro vai ser fedido, ou menos o meu erro vai aparecer. E aí o texto diz algo apavorante. Versículo 7. O Senhor reprovou a conduta de Er, o primogênito dele. O que Deus fez? O que o Senhor fez? Fala comigo: Deus mata. Está aqui, ó. O filho mais velho de Judá, gerado num casamento no lugar errado, num casamento de desobediência. Deus foi lá e matou. Porque Deus é ruim? Não, porque ele foi considerado perverso pelo Senhor. A Bíblia não diz o que ele fez. A Bíblia não diz, mas se Deus o matou, certamente coisa boa ele não era, gente boa ele não era. E aí, pela lei, quando o filho mais velho morria, a mulher do filho mais velho tinha que se casar com o segundo filho, que era o Onã. E esse, pela lei, o segundo filho, casando-se com a mulher do filho que morreu, gerando filhos nela, o filho seria da descendência do que morreu. Então, se eu tivesse um irmão mais velho, e meu irmão mais velho morresse, eu me casaria com a viúva. Só que o filho que eu geraria na viúva não seria meu, seria do meu irmão mais velho. E aí Onã, ele deita-se com a esposa do irmão, que agora é a esposa dele. Ele tem relações com ela, e você conhece a Bíblia. Na hora de ejacular, ele joga o sêmen no chão, porque ele diz: eu não vou gerar filho para o meu irmão, eu não vou gerar um filho para o meu irmão. Onã não sabe, Onã é burro. Ele não sabe que se ele gerar um filho em Tamar, ele vai acabar entrando meio que indiretamente na genealogia que lá na frente vai dar à luz e vai gerar Jesus Cristo. Mas qual é o problema de Onã? O problema de Onã é o mesmo problema que muitos de nós temos aqui. Algumas vezes a gente quer o nosso nome nas coisas, a gente quer aparecer. O problema de Onã em não engravidar a mulher do irmão que morreu é: eu não quero gerar um filho que o nome do pai é o meu irmão. Por isso que ele jogava o sêmen por terra, e por isso Deus o matou. Ele está dizendo: se eu não levar o nome, se não levar meu nome, não vai ter minha força. Se não levar meu nome, não vai ter meu dinheiro. Se não levar meu nome, eu não ajudo. Se não levar meu nome, eu não vou ser voluntário. Se não levar meu nome, eu não me dedico. Se não me levar meu nome, eu não arrasto uma cadeira. Tem gente que só funciona se o nome aparece. Já viu gente assim? Tem gente que só põe a mão na massa se ele aparecer. Eu vou te dizer uma coisa profeticamente: não se preocupe se o seu nome vai aparecer. Abrace a oportunidade. Não se preocupe se vão bater palma para você, abrace a oportunidade. Tem oportunidades que vão aparecer de Deus para a sua vida, que o seu nome não vai ser citado. Não se preocupe com o seu nome, se preocupe em estar fazendo um grande projeto, porque na hora certa Deus vai mostrar quem você é. Eu não sei, Deus não gostou, porque Deus não gosta de pessoas que ao invés de abraçar a oportunidade, ficam preocupadas se vão aparecer ou não. Deus não gosta de pessoas que ao invés de abraçar o que Ele está fazendo, estão preocupados se vai ter like, se vai aparecer, se vai sentar na cadeira VIP ou não. Deus está dizendo: eu sei a hora de te promover. Não fique dizendo para mim que você quer aparecer. Sou eu que faço a minha glória resplandecer em você. Abrace a oportunidade, Onã, porque se você não abraça a oportunidade, você vai ser morto. Não morto fisicamente, mas espiritualmente. Tem gente que fala assim: não, eu não vou ser voluntário porque eu fui pastor em outra igreja. Não, eu não vou estar no estacionamento porque eu já fiz teologia. Se você quer o teu nome, você vai perder a oportunidade. Judá olhou para Tamar, e agora 2 filhos mortos. Er morreu, Deus matou. Onã morreu, Deus matou.
E você sabe, a gente não percebe que algumas vezes o problema está na gente. O Judá tem o último filho agora, o Selá. A diferença de idade entre os filhos era em média 3 anos. Mas a Bíblia diz que Judá pensou assim: se essa mulher, Tamar, casar com meu último filho, e se ele morrer? Então eu vou fazer o seguinte: a culpa é dela. Vou mandar ela de volta para a casa dos pais dela, e vou dizer que o meu filho, Selá, está muito novo para casar. Selá não estava muito novo para casar. Selá tinha idade, mas Judá estava com medo. Com medo de casar o terceiro filho com a Tamar e o filho morrer também. Porque para ele o problema está na moça. O problema está em Tamar. É ele que trouxe Tamar para casar com o filho. É ele que foi para uma terra estranha. Mas gente que está com a vida enrolada se enrola mais porque foge da responsabilidade. Enquanto a gente fugir da responsabilidade, enquanto a gente colocar a culpa nos outros, a nossa vida não sai do buraco. Ele pega Tamar, porque para ele Tamar é um problema, a nora é um problema, manda de volta para a casa dos pais. O tempo passa, ele não lembra mais de Tamar, ele esquece que tem uma nora. Ele deveria casar Tamar com o último filho que sobrou. Judá não se mexe. Tem gente que aprendeu a não enfrentar seus problemas, não se mexe, acha que as coisas vão se acomodar. No meio desse tempo, Judá fica viúvo. Judá, o filho de Jacó, a mulher dele morre. E quando ele fica viúvo e passa o tempo do luto, ele decide ir para uma terra, fala comigo, Tímina. Uma terra cananeia. Essa terra não vale muito a pena, é um lugar ruim. Tímina foi o mesmo lugar que Sansão perdeu a sua autoridade. E aí Judá está viúvo. E acontece uma grande festa dos criadores de rebanho, de ovelha. E Judá quer ir lá participar da festa. E Tamar, que é a nora que foi abandonada pelo sogro, que casou com Er e ficou viúva, que casou com Onã e ficou viúva, e Judá não quis que ela se casasse com o filho mais novo, com medo dele morrer. A Tamar fica sabendo que o sogro vai estar na festa. Ela está cansada de esperar. Está comigo aí não? Eu já vou dizer o que Deus tem para você. Lembra que tudo isso aconteceu na vida de Judá porque ele saiu da casa do pai, porque ele foi para um lugar que não deveria, porque ele se casou com gente que não deveria, porque ele fez aliança. Mas agora ele já perdeu 2 filhos, ficou viúvo e ele foi para uma terra agora participar de uma festa, como se fosse lá em Barretos, participar da festa do peão de boiadeiro. Ele está indo numa festa, talvez ele falou: eu vou esparecer, eu vou para um lugar, eu vou para Tímina, eu preciso descansar, eu preciso ver gente nova. Ele está indo para lá. Só que a nora que foi abandonada tem um plano. Cuidado com os planos que você gera na tua cabecinha fértil. Cuidado com os planos que você gera quando se sente injustiçado. Cuidado com as ideias que vêm à sua cabeça quando você está abandonado, quando você está com raiva. Cuidado com as ideias que você tem quando você vê que as pessoas que deveriam cuidar de você te esqueceram. Cuidado com as ideias, porque essas ideias querem compensar coisas que você nunca vai conseguir. Essas ideias que vêm na sua cabeça quer fazer você ter coisas que nunca deveria pensar. Está doendo, espera. Está sangrando, espera. Está chorando, espera. Está quebrado, espera. Está desempregado, espera. Está solitário, espera. Está carente, espera. Está quebrado, espera. Está mal-humorado, espera. Está humilhado, espera. Tamar não soube esperar. Ela sabe que o sogro vai ir para Tímina. E olha o que acontece. Versículo 12 de Gênesis 38. Quem está comigo fala eu. Tempos depois morreu a mulher de Judá. Ele ficou viúvo, filho de Suá. E depois de ter sido consolado, Judá foi com seu amigo Ira, adulamita, ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina. Quando contaram a Tamar que o seu sogro estava caminhando de Tímina para tosquear as ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. E fez isso porque viu, embora Sela já fosse um homem feito. Ou seja, o Sela, que era o filho mais novo do Judá, já podia casar. Mas o sogro falou: não vou casar, isso aí é papa marido, isso aí mata todo mundo. É a viúva negra, vai matar ele. Então ela está lá solitária. Ela ainda não havia sido dada como esposa. Põe um próximo. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Só até aqui, fica comigo.
A Tamar sabia que o sogro ia passar por lá. A Tamar sabia que o sogro já tinha esquecido dela. O sogro já tinha abandonado, não queria que ela se casasse com o filho mais novo. O que ela fez? Ela tirou as roupas de viúva e colocou uma roupa de prostituta. Ela colocou uma roupa de prostituta e se assentou num lugar aberto entre duas fontes. Na tradição, uma mulher sentada entre duas fontes de água era uma mulher que estava aberta para um relacionamento. Era uma mulher fácil. Ela cobre o seu rosto, ela se veste de prostituta, ela tira uma roupa de cidadã normal, ela coloca uma roupa de prostituta, ela se vestiu como prostituta, cobriu o rosto, sentou-se no lugar aberto. Judá está cego, Judá não vê nada. Ele vai descendo ao encontro dela, ela está sentada lá, um olha para o outro. Isso é triste demais, porque ela está vestida como uma prostituta, e quem se veste como prostituta será sempre vista como prostituta. Cuidado com a forma como você se veste. Cuidado com a forma como você vende aquilo que você carrega, porque você é visto exatamente de acordo com a embalagem que quer aparecer. A nossa forma de nos vestir, a nossa forma de viver vai exalar sempre quem nós somos. Tamar está dizendo: se eu me vestir como uma prostituta, ele vai me ver como prostituta. E é isso que eu quero que ele me veja como prostituta. Judá fez exatamente o que ela queria. Judá olha para aquela mulher, ele não sabe que ela é Tamar. Judá olha para aquela mulher, ele tem atração por ela, ele vai até ela, aborda ela, ele mostra para ela que ele tem interesses sexuais por ela, e ela responde o que uma prostituta responde: o que você vai me dar se eu me deitar com você? Ele já tinha ouvido o som da voz de Tamar quando ela era nora, mas um homem cego não consegue perceber nada. Ele olha para aquela mulher, ele tem atração por ela, ele tem desejo por ela, e ela olha para ele, ela sabe que é o sogro, mas ela está disfarçada, e ela diz: o que você vai me dar se nós nos deitarmos? E ele diz: olha, eu vou te dar um cabritinho, eu vou pegar um cabritinho do meu rebanho e vou trazer para você. Aí ela responde: mas eu quero uma prova, eu quero uma prova que você vai me trazer esse cabritinho. E aí ele diz: o que você quer de prova? Ela olha para ele de cima a baixo, de baixo a alto, e ela pede 3 coisas. Ela fala: eu quero o teu selo, eu quero o teu lenço, e eu quero o teu cajado. Eu quero o teu lenço, eu quero o teu selo, e eu quero o teu cajado. Fala comigo: selo, lenço e cajado. Eu quero isso. Por que ela quer isso? Porque é pessoal. É pessoal. Nesse momento que ela pede o selo, o lenço e o cajado, era nesse momento que os olhos de Judá deveriam se abrir e falar: epa, para com isso. Epa, vou pôr um freio aqui. Que desejo é esse que vai levar meu selo, que vai levar meu lenço e meu cajado? Ei, isso aqui já é uma evidência suficiente que eu tenho que fugir daqui, eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que sair correndo. Só esse pedido de Tamar, da prostituta, é dizer: não vou entrar nessa não, isso aqui vai me roubar tudo, isso aqui vai me destruir. O que é o selo? O selo é a assinatura. É com o selo que ele carimbava os contratos, é com o selo que ele dava a palavra dele, que é honrar compromisso, é com o selo que ele diz para as pessoas: eu vou. O selo é a palavra. Ela diz: me dá o seu selo. O que é o lenço? O lenço é o poder. Pessoas ricas se envolviam em lenços. O lenço simboliza poder. O lenço simboliza poder. É no lenço que a gente chora. É o poder da conquista, é o poder da reputação. O lenço mostra que eu não sou um qualquer. O lenço mostra que eu tenho história. O lenço mostra que eu tenho jornada. E ela diz: me dá seu lenço, me dá seu lenço. E por fim, me dá seu cajado. O cajado de um pastor, o cajado de um homem, era feito por ele mesmo. Todo o cajado, o próprio homem fazia o cajado. O cajado era feito por ele, não se comprava cajado. Cada um confeccionava seu cajado. O cajado sempre era especial, porque era único. Eu faço o meu cajado. E ela está dizendo: eu quero o seu lenço, eu quero o seu selo, eu quero o seu cajado. Eu quero o seu nome, eu quero a sua reputação, e eu quero a sua autoridade. Só de alguém me pedir isso já deveria ser o motivo para eu sair correndo, para eu ir embora. Mas ele não, ele quer.
Ele quer aquela mulher, ele quer aquela situação, ele quer aquilo. Ele decidiu que não fazia a diferença deixar com ela o selo, o lenço e o cajado. E eu não sei quantos estão enfrentando batalhas aqui, que já era para você estar correndo, fugindo, indo embora, mas você está dizendo: não tem problema. E talvez é por isso que a gente cantava e não canta mais, tocava e não toca mais, orava e não ora mais, falava em línguas e não fala mais, sentia prazer na presença de Deus e não sente mais, sentia vontade de estar na casa de Deus e não está mais, porque nós entregamos para algo que não deveria nunca estar na nossa cabeça: o selo do nosso nome, o lenço da nossa autoridade e o cajado que é a nossa vida que construímos. Ele entrega tudo para ter uma noite com ela. Ele deixa tudo com ela. A Bíblia diz que ele tem relações com ela, e ele tem que ir embora sem o selo, sem o lenço e sem o cajado, porque era a garantia que ele traria o cabrito depois. Sabe o que acontece no versículo 19 do Gênesis 38? Logo depois de Tamar se vestir de prostituta, quando ela transa com o sogro, quando ela se deita com o sogro, depois de ter relações com ele, ela levanta como se nada tivesse acontecido. Ela se levantou e foi embora. E o que ela fez? Tirou o véu e voltou a colocar roupa do quê? De viúva. Porque é assim que a gente acha que a vida é. A gente faz o que quer, depois volta a viver como se nada tivesse acontecido. Então ela fez algo, ela se deitou com ele, e agora ela vai voltar a se vestir como tinha que se vestir, porque na verdade ela era uma viúva. O Judá volta para sua casa sem seu selo, sem seu lenço e sem seu cajado. E aí ele fala para o servo dele, o amigo dele, o Adulamita, fala: vem cá, pega um cabritinho aí, volta lá para a terra dos cananeus de Tímina e leva o cabritinho para uma prostituta lá. Ele não tem nem vergonha de dizer, mas vai rápido, porque ela ficou com o meu selo, ela ficou com o meu lenço, ela ficou com o meu cajado. Dá o cabrito para ela e me traz as minhas coisas. Quando o Adulamita chega lá e ele pergunta: gente, cadê a prostituta? Tem uma prostituta aqui, cadê a prostituta? O pessoal fala: não tem ninguém com essas características, não tem essa mulher que você está procurando. Como não? Não tem essa mulher, não tem. Aí o Adulamita volta para Judá dizendo: Judá, a mulher que você falou, que ficou com as suas coisas lá, seu selo, seu lenço, seu cajado, ela não existe, ninguém conhece essa mulher lá. E aí ele fala: então faz o seguinte, vamos abafar, deixa quieto, guarda o cabrito aí. É como se ele pudesse esquecer de tudo aquilo que ele teve na vida um dia. Fica comigo, eu já vou dizer o que Deus tem para você. Só que aí chega uma notícia. Quem está comigo aí? Fala eu. Chega uma notícia. Toca uma campainha, fala: ô Judá, sabe quem acabou de chegar aí no portão? A tua nora, rapaz. A nora que você deveria cuidar, a nora que você deveria casar com o teu filho, ela está aí. E tem uma notícia, ela está grávida. Ela está grávida. Judá fica pistola da vida, porque a responsabilidade dele era grande sobre ela. Sabe o que ele diz? Nós vamos colocar fogo nela. Está grávida? Manda queimar. Ele nunca visitou a nora, ele nunca se importou com a nora, ele não quis casar a nora com o filho mais novo. Mas agora que a nora pecou, que a nora está grávida, ele não faz ideia de quem é o filho ainda, ele ainda não sabe quem é o pai da criança. Então manda queimar. Sabe o que mais me choca? Ele sabia que ele tinha cometido um erro, mas ele não consegue oferecer a misericórdia que ele deveria oferecer. Cuidado quando você aponta o dedo na cara do outro e diz: manda queimar, sem você olhar para aquilo que você acabou de fazer. Não queira mandar um outro queimar sem olhar no espelho e ver quem você é. Cuidado com esse sentimento de raiva, de fúria, de vingança, de ficar querendo expor os outros. Passa primeiro em frente ao espelho, veja quem você é, para baixar um pouquinho a bola. Judá está dizendo: queima ela, queima ela, queima ela, queima ela. Tamar só falou uma coisa: ei Judá, antes de você me queimar, eu posso dar uma palavra? Sabe quem é o pai dessa criança? O pai dessa criança é o dono desse selo. O pai dessa criança é o dono desse lenço. E o pai dessa criança é o dono desse cajado. Sabe qual é a resposta de Judá?
Põe para mim o versículo 25 de Gênesis. Quando ela estava sendo levada para fora para ser queimada, mandou o seguinte recado para o sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Disse ainda: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem esse selo, esse lenço e esse cajado. Sabe qual foi a resposta de Judá? Judá reconheceu e disse: ela é mais... Agora ele tem misericórdia, né? Quando só um pecado do outro está aparente, o que eu faço com o outro? Queima. Mas quando o meu pecado aparece, não, ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Não, pois eu devia tê-la entrega. Agora ele lembrou o que ele tinha que fazer. Eu tinha que entregar ela a selar, meu filho mais novo. E ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Eu tenho 5 minutos para terminar essa palavra, fica comigo. O juízo que você usa com os outros vai ser usado com você. Judá está dizendo: ninguém vai queimar mais ela. E agora chega num ponto importante. Esse camarada decidiu ir embora da casa do pai. Esse camarada decidiu se casar com quem não devia. Ele deveria frequentar uma terra que não devia. Ele casou o filho com uma mulher que não devia. Ele começou a fazer um monte de atrapalhada. Ele simplesmente esqueceu de uma promessa que tinha que fazer. Ele arrebentou a vida dele. Judá esqueceu do avô Isaac, do pai Jacó. Judá foi uma tragédia. Mas a restauração de Judá também começa no capítulo 38, versículo 26. Olhe para mim aqui. Ponha de novo. Leia comigo aqui, ó. A partir do ponto. E ele... Fala comigo. E ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Fala comigo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais a conheceu. Fala. Nunca mais a conheceu. Nunca mais se deitou com ela. Fala comigo. Nunca mais. Sabe o que significa nunca mais? Acabou. Sabe o que significa nunca mais? Encerrou-se um processo. Sabe o que significa nunca mais? Eu estou colocando um ponto final numa situação. Sabe o que significa nunca mais? Eu estou virando uma página. Eu estou contando para você a destruição de um homem, mas agora eu vou começar a contar a restauração de um homem. E toda a restauração de um homem e de uma mulher não começa com arrepio, não começa com lágrima, não começa com peso da consciência. Começa quando eu olho para mim e digo: nunca mais. Nunca mais Judá se deitou com ela. É como se a Bíblia dissesse: Judá está voltando agora. Nunca mais. Grite bem alto: Tamar nunca mais. Tamar nunca mais. O cajado está voltando para a mão dele, o lenço está voltando para a mão dele. O cajado está voltando e o selo. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: se alegre porque Judá está voltando. Diga para outra pessoa: se alegre porque Judá está voltando. Se alegre porque Judá está voltando. Por que Judá está voltando? Porque nunca mais. Eu quero dizer que a restauração está chegando na sua vida hoje. Eu não sei que buraco você se enfiou, mas Deus está dizendo: se você for capaz de dizer para mim: nunca mais, pastor, nunca mais. Não é pastor Diego, não, é pastor dos pastores. Se você puder olhar e dizer: nunca mais, Judá está voltando. Eu quero dizer que hoje, nesse culto, dia 23 de janeiro, você também está voltando para a maior restauração de toda a sua vida. Eu quero dizer: o novo nascimento está chegando hoje. Eu creio num Deus de restauração. Escute para mim, olhe para mim. Gênesis capítulo 43. No capítulo 38, Judá está voltando. Por que ele está voltando? Porque nunca mais ele vai se deitar com a nora. Nunca mais ele vai fazer bobagem. Como que eu sei isso? Em Gênesis capítulo 43, versículo 3, Judá voltou para a casa do pai. Diga comigo: ele voltou para a casa do pai. Ele fez burrada, mas ele voltou para a casa do pai. Ele voltou porque a Bíblia diz que Judá, porém, lhe disse... Lá não é mais capítulo 38, é capítulo 43. Ele está dizendo para o papai dele, Jacó: nós fomos ao Egito, fomos buscar comida, papai. E ele está dizendo: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. O homem é José, o irmão dele que está no Egito. E se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento para ti. Se porém não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Sabe o que Judá está falando para Jacó? Judá está dizendo: o mesmo homem que abandonou a casa do pai no capítulo 38, o mesmo homem que foi um irresponsável com a sua família, irresponsável com a sua vida, agora esse homem está olhando para a casa do pai. Ele não está mais na terra estranha, ele não está mais na casa de Adulão, ele não está mais no cananeu, ele está na casa do pai. Por quê? Porque ele decidiu acabar algo na vida dele. Judá reaparece dizendo: pai,
eu vou buscar comida no Egito. Pai, pode deixar eu levar Benjamim, eu vou garantir a vida do meu irmão, porque a autoridade que está lá no Egito, que é o José, ainda eles não sabem quem é José, mas o José está dizendo, eu quero ver o irmão mais novo, eu quero ver Benjamim. Judá agora não é mais o irresponsável, Judá não é um homem que não segue a família, Judá é um homem agora que está trabalhando para unir o irmão José ao pai Jacó, porque quando você coloca um basta naquilo que está te matando, Deus te devolve a autoridade, Deus te devolve o cajado e Deus te devolve o lenço. Judá agora não é um marginal, não é um prostituto, Judá não é mais, ele foi, mas não é. Judá agora é alguém restaurado, que está unindo o pai ao irmão José. A tua história vai terminar como a história de Judá, não é como começou, é o que Deus vai fazer. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo, eu ainda tenho restauração para você, eu ainda tenho restauração para você, mas eu preciso que você coloque um ponto final nisso. Qual é a coisa que você tem que colocar um ponto final? Qual é a coisa? Agora Judá é um homem diferente, Judá é um homem especial. E quando Jacó vai morrer, ele vai abençoar filho por filho, e ele vai abençoar Judá também. Coloca para mim Gênesis 49:10. Olha que lindo. Lembre-se que Judá perdeu o cajado, o selo e o lenço quando se deitou com a nora, pensando que era uma prostituta. E não é por acaso que quando Jacó vai abençoar o filho Judá, que já tinha perdido o cajado, o lenço e o selo, olha a bênção. Essa é a bênção de Judá: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus servos e descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Jacó está dizendo, meu filho, você colocou o ponto final numa situação, pois Deus manda dizer, o cetro não vai sair da sua mão. Levanta a mão para cá. Você sabe o que é o cetro? Cetro é o elemento que substitui o cajado. Cetro é o instrumento. O cajado você prepara, o cetro vem da mão de Deus. O cajado tem a sua cara. O cetro diz, não precisa mais do seu cajado, porque a autoridade não virá mais da sua mão, a autoridade virá da mão de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Judá? Um dia você perdeu o cajado, mas hoje eu estou te dando um cetro novo, e estou pondo uma palavra a você. Judá será restaurado, a sua história não vai acabar assim. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Deus manda eu te dizer, hoje eu devolvo um cetro nessa história bagunçada, nessa história atormentada, nessa história cheia de idas e vindas. Eu estou te dando um capítulo novo de honra, de paz, de vida, de dignidade, e vai morrer como homem de Deus, vai viver como homem de Deus. Grite aleluia, 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 aleluia. Eu estou falando para você. Jacó vai dizer, ei Judá, de ti virá o pacificador. Ei Judá, de ti virá aquele que vai reger e conduzir os povos. Ei Judá, a sua história não será o que você fez na casa de Adulão. A sua história não vai ser o que você fez com aquela mulher entre as fontes. A sua história não vai ser quando você viu cada um dos seus filhos morrendo, porque você apresentou uma mulher que não devia. Deus tem projeto para você. E qual dos filhos de Jacó veio Jesus Cristo? Qual foi a descendência? Foi de Benjamim? Foi de José? Não, ele é o leão da tribo de... Jesus Cristo é o leão da tribo de... Leão da tribo de... Leão da tribo de Judá. Porque o meu Deus tem o poder de restaurar. Grita comigo, Deus restaurador. Não fale que sua história é difícil, não fale que sua história é complicada. Fale que o teu Deus é o Deus restaurador. Eu creio na restauração. Eu creio. Você só vai permanecer do jeito que está se você continuar com Tamar. A história de Judá mudou quando o texto diz, nunca mais
ele se deitou com Tamar. Nunca mais. Então não depende de Deus, depende de nós. Há algo que eu tenho que colocar um basta para que a restauração começar. Eu não posso mais negociar, eu não posso mais brincar de fé, eu não posso mais brincar de crente, eu não posso mais brincar de simpatizante, eu não posso mais achar que Deus vai fazer só o que eu quero, eu não posso mais achar, ignorar a Bíblia e falar que o pecado que a Bíblia chama de pecado não é pecado não. Eu não posso mais estar numa cultura que eu tenho que aceitar tudo calado, que eu não posso mais falar que aquilo que a Bíblia chama de pecado é pecado, porque senão eu sou uma pessoa que eu sou homofóbico, porque eu sou isso. O que a Bíblia chama de pecado é pecado sim. O que a Bíblia chama de pecado é pecado sim. Se você quer uma restauração, não venha pedir para Deus com carinha de anjo. Oh Deus, comece a dizer: Pai, hoje eu estou tomando uma decisão. Eu sei o que eu fiz, mas hoje eu estou dizendo nunca mais. E você vai ver Deus levando você de volta para a casa do Pai, Deus devolvendo aquilo que foi tirado de você. Levanta a mão para cá. Eu declaro que o teu nome vai voltar a ser respeitado. Deus está devolvendo o selo. O teu nome foi sinal de bagunça para muito tempo. Muita gente zombou do teu nome, muita gente riu do teu nome, mas eu declaro o selo voltando para você hoje. Vai voltar a ter crédito, vai voltar a ter respeito, vai voltar a ter dignidade. Levanta a mão. Eu declaro o lenço voltando para a tua vida. Lenço é poder, lenço é a capacidade de lembrar que a minha vida não começou ontem, eu posso superar. Lenço manchado de lágrima, lenço manchado de choro, dias que era para quebrar e não quebrei, dias que era para eu morrer e não morri. E Deus vai devolver o cajado. O cajado é a tua influência, o cajado é a tua voz ativa, o cajado tem o teu nome. Grita comigo: Deus, devolva meu selo, devolva meu lenço, devolva meu cajado, porque eu voltei. Tamar, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Então, quando você insiste com o mesmo erro, Deus não pode te restaurar. Então, quando você diz: pastor, é mais forte do que eu, e eu não consigo largar, Deus diz: eu te respeito, mas você continuará do mesmo jeito. É por isso que alguns nunca serão restaurados. Quando eu li esse texto ontem, eu já tinha lido esse texto milhares de vezes, mas eu nunca tinha percebido por que Deus tinha feito tão diferente na vida de Judá. Foi uma revelação que Deus me deu ontem, quando eu vi nunca mais. A Bíblia poderia nem dar importância para isso, mas a Bíblia faz questão de escrever: nunca mais ele se deitou com Tamar. Tamar foi a fraqueza, Tamar foi o lugar que trouxe, não a culpa dela, mas por que ele fez uma aliança, mas ele quebrou aquilo. Você tem que quebrar algo hoje. Você tem que ter coragem. Não importa o quanto custe, não importa o quanto seja prazeroso, não importa o quantos anos você leva fazendo isso, não importa quanto dinheiro você vai perder, se você tomar essa decisão. Se você quer uma vida restaurada, se você quer o cetro que substitui o cajado, se você quer voltar a ter uma história de honra, autoridade, influência e poder, você tem que ter um nunca mais hoje. Um nunca mais. Feche os seus olhos. O Espírito Santo vai dizer a você qual é o nunca mais. Está na hora de você tomar uma decisão. Deus está dizendo: você tem me pedido para fazer coisas, mas eu não posso fazer porque você ainda não tomou uma decisão. A restauração que você quer, eu também quero, mas você não me deixa restaurar você. Você continua entre as duas fontes. Você continua negociando o que eu te dei. Te dei cajado, te dei lenço, te dei selo, mas você negocia, você troca, você não tem firmeza. Você não consegue dizer: chega, acabou, não é para mim. Você continua indo a lugares que não deveria, fazendo coisas que não deveria, estando com pessoas que não deveria. Você continua sendo alguém que saiu. Volta. Deixa eu ver que você realmente tomou uma decisão. Deixa eu restaurar você. Deixa eu lavar você, deixa eu limpar você. Deixa eu colocar você num projeto lindo. Eu tenho planos para você, filho amado. Eu te amo. O teu pecado não me afastou de você. O teu pecado só me deixou impossibilitado de te tocar. Mas se o teu pecado, se você disser um basta hoje, eu pego você no colo, eu faço tudo novo de novo.
Qual é o basta? Pai, nós oramos agora, oramos para que haja um basta na nossa vida, oramos para que uma restauração comece, oramos para que o teu poder esteja, oramos para que o cajado, o selo, oh meu Deus, e o lenço volte para nossas mãos. Oramos agora para dizer: Tamar nunca mais, Tamar nunca mais, Tamar nunca mais, Tamar nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu me arrependo, Tamar nunca mais. E se houver um arrependimento, algo vai descer sobre a nossa vida hoje. Se houver um arrependimento, nós vamos voltar para a casa de Jacó. Se houver um arrependimento, eu vou voltar a ser quem eu fui, responsável, cheio de Espírito Santo. Vai se colocando em pé orando, não abra o olho não. Se você puder se levantar com o olho fechado, já se levanta sem se distrair, já vai se levantando orando. Deus vai fazer algo lindo aqui, porque se você colocar um basta, o poder volta. Se você colocar um basta, Deus vai dizer: esquece o cajado, eu estou te dando o cetro. Esquece o cajado você fez, o cajado tem a tua cara, mas o cetro tem a minha, o meu poder. Deus está devolvendo a autoridade para aqueles que se perderam. Quem parou de cantar vai voltar a cantar, quem parou de chorar vai voltar a chorar, quem parou de glorificar vai voltar a glorificar, quem parou de ser voluntário vai voltar a ser voluntário, quem parou de sorrir vai voltar a sorrir, quem parou de sentir o Espírito Santo vai voltar a sentir, quem parou de correr vai voltar a correr, quem parou de sonhar vai voltar a sonhar, porque o teu final não vai ser desse jeito não, Judá. O teu final é: o cetro não se apartará de ti, e eu darei através da sua descendência filhos melhores, filhos melhores. Deus manda dizer: eu ainda não acabei com você, eu ainda não acabei com a tua descendência, eu posso fazer tudo novo de novo. Não diga para mim que é tarde, não é tarde. Não diga para mim que acabou, não acabou. Eu ainda posso fazer de você vir o Messias, o leão da tribo de Judá. Quem foi Judá? Aquele que caiu, aquele que fez o que não devia, mas quando disse acabou, Deus o colocou no trilho de novo e tudo se fez novo. Vai dando glória. Enquanto você dá glória, Deus te pega. Enquanto você dá glória, Deus te enche. Enquanto você dá glória, Deus devolve o cajado, Deus devolve o lenço, Deus devolve o selo. Enquanto você dá glória, Deus tira a culpa. Enquanto você dá glória, Deus abre seus olhos. Enquanto você dá glória, o Espírito Santo te pega. Enquanto você dá glória, o passado vai embora. Enquanto você dá glória, Deus abre o céu. Enquanto você dá glória, Deus te leva para a casa de Jacó. Enquanto você dá glória, Deus devolve valores, Deus devolve princípios. Enquanto você dá glória, Ele tira esse rastro de destruição e põe você no prumo. Glória, glória, glória. Eu sinto Deus vivo aqui, eu sinto Deus vivo aqui, eu sinto o recomeço aqui, eu sinto a restauração. Estava torto, quebrado, depressivo, dependente de remédio, dependente de pessoas, mas hoje levantou. Olha o cetro, pega o cetro do rei, o cetro, a autoridade maior que o cajado, o cetro, poder, o cetro não te apartará de ti, não se apartará, o cetro não se apartará. Eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória. Não pare, só mais um pouquinho. Eu vejo pessoas que entraram aqui quebradas, sendo fortificadas agora. Deus está dizendo: eu estou tirando toda a mentira que o diabo disse. Diabo sai, diabo sai, diabo sai, diabo sai, diabo sai, 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 sai. Deus, verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, o céu é a verdade, o sangue de Jesus é a verdade, o perdão é a verdade, a restauração é a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Seus filhos vão chegar mais longe que você. Estenda a mão para frente. Seus filhos vão chegar mais longe que você. Morreu Onã, morreu Er, mas o que sobrou, quando ele colocou um basta, trouxe uma linhagem perfeita. Teus filhos não herdarão teus erros, ao contrário, teus filhos vão te trazer alegria e sorriso, porque você nunca vai olhar para eles e dizer: eu sou culpado. Não será. Deus vai trazer dignidade e você vai morrer, vai partir dessa terra dizendo: a minha geração é bendita, a minha geração é bendita, a minha geração é bendita. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e nada do que eu fiz vai apagar o que Deus vai fazer. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar.
mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.